E aí, galera do sexto ano, tudo bom? Hoje eu vou falar com vocês sobre o módulo 10, que é sobre triângulos e quadriláteros. Vou começar falando sobre triângulos e suas classificações. Eles podem ser classificados de acordo com os lados ou com os ângulos internos. Vou começar de acordo com os lados. Com os lados, eles podem ser classificados como isósceles, que é o triângulo que possui dois lados iguais e um diferente. O triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais. E o escaleno, que possui todos os lados diferentes. Cada lado possui uma medida diferente. Já de acordo com os ângulos internos, nós vamos ter o triângulo retângulo, que possui um ângulo reto, que é aquele ângulo que forma 90 graus. Esse aqui é o símbolo do ângulo de 90 graus. O obtusângulo, que possui um ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus e menor que 180. E o último, que é o acutângulo, possui três ângulos internos agudos. Vamos falar agora dos elementos de um triângulo e de um quadrilátero. Bom, como vocês já sabem, um triângulo é um polígono formado por três lados e o quadrilátero é um polígono formado por quatro lados. Aqui eu desenho um triângulo ABC. Ele é formado por esses vértices, o A, o B e o C. A nomenclatura dos ângulos internos será a mesma. Só precisarei colocar o símbolo de ângulo sobre a letra. E os lados serão um lado AB, o outro BC e o último CA. Como é um segmento de reta, que eu sei onde ele começa e onde ele termina, eu não posso esquecer de pôr esse símbolo. Aqui eu desenho um quadrilátero DEFG, onde os vértices são essas letras, D, E, F e G, e os ângulos internos as mesmas, com o símbolo de ângulo em cima. Os lados D, E, F, G e GD. Sempre me procurem posicionar um lado para vocês começarem a escrever sobre esses lados. Não peguem aleatoriamente, pois vocês podem se confundir. Aqui eu comecei nomeando no sentido anti-horário. Vocês podem fazer dessa forma ou no sentido horário, que dará a mesma coisa. No quadrilátero eu já vou possuir as diagonais, que são segmentos de retas formados pela união de vértices que não sejam consecutivos. Aqui eu desenho as diagonais em laranja. Tenho a diagonal FD e GE ou EG. A distância entre um vértice e o outro é a mesma, daqui para lá. O triângulo é o único polígono que não possui diagonal. Bom, os quadriláteros, de acordo com as suas características, possuem algumas nomeações. Temos o quadrado, que é o quadrilátero que possui quatro ângulos retos e todos os lados de mesma medida. O retângulo, que possui todos os ângulos retos, porém, somente os lados paralelos que possuem a mesma medida. Esse lado superior tem a mesma medida do lado inferior. E os lados laterais que possuem a mesma medida, ou seja, são congruentes. O losango é um quadrilátero que possui todos os lados com medidas congruentes. E os ângulos opostos também. No losango, diferente do quadrado, os seus ângulos internos possuem medidas diferentes. Aqui, os opostos que vão possuir a mesma medida. Esse superior tem a mesma medida que esse inferior. E esse aqui ao lado tem a mesma medida desse daqui. São os ângulos opostos. O trapézio é o quadrilátero que possui um par de lados paralelos. E o trapézio tem três classificações, de acordo com os seus lados e ângulos. Teremos o trapézio retângulo, que é formado por dois ângulos retos. O trapézio isósceles, onde
O par de lados que não são paralelos possuem a mesma medida, são congruentes, e o trapézio escaleno, onde todos os seus lados possuem medidas diferentes. Agora vamos falar um pouquinho de construção de retas perpendiculares e paralelas com um par de esquadros ou com um esquadro e uma régua. Eu vou utilizar meu par de esquadros. Vocês podem pegar um esquadro e uma régua e fazer a mesma coisa que eu farei agora. Bom, tenho uma reta S e quero construir duas retas paralelas a ela. Vou pegar um esquadro e alinhá-lo exatamente nessa minha reta. O outro vai me servir de apoio para eu fazer as duas paralelas. O alinhei, depois vou segurar firme esse segundo, que no caso pode ser uma régua de vocês, e vou tecer o primeiro que eu alinhei com a minha reta S. Dessa forma aqui eu posso construir uma paralela e mais abaixo outra. Agora eu vou pegar minha caneta e fazer essa construção. Alinhei com a reta S, o outro segundo me servindo de suporte. Vou descer esse primeiro, construir uma reta, descer mais um pouco e vou construir outra paralela. Vou chamar de T e V. Lembrando que retas só podemos nomear com letras minúsculas. Agora para a construção de retas perpendiculares. Em primeiro lugar, vou construir uma reta qualquer. Vou chamar essa minha reta de reta A. Com o meu esquadro posicionado, com a parte onde tem 90 graus, vou pôr a base na minha reta A. E aqui eu vou construir uma perpendicular. Se eu quiser construir outra, só colocar um pouco mais para o lado. Lembrando que essa base tem que ficar alinhada com a minha reta. E vou construir outra perpendicular. Nesse caso, eu posso usar um dos dois esquadros, tá? Os nossos dois esquadros possuem o ângulo de 90 graus. Basta eu achar aonde está o ângulo de 90 graus e o posicionar na reta. Vou chamar essas duas outras retas de B e C. Continuando falando sobre construções, agora eu vou explicar para vocês como é que eu faço o transporte de um segmento para uma reta e sobre a construção de um quadrilátero utilizando o par de esquadros e o compasso. Bom, aqui eu tenho uma reta S e um segmento AB. Eu quero o transportar para essa minha reta S, com auxílio do meu compasso. Vou pegar o meu compasso e vou fazer uma abertura do tamanho desse meu segmento AB. Ou seja, a parte da ponta seca vai ficar no ponto A e a do grafite no ponto B. Vou fazer essa abertura agora. Prontinho. Lá na minha reta S, eu vou marcar o ponto A. Vou colocar aqui no início da minha reta. Com a ponta seca no meu ponto A, vou transportar esse segmento para cá. Aonde o grafite se encontrou com a minha reta S, será o meu ponto B. Dessa forma, eu fiz o transporte utilizando o compasso. Agora, para eu desenhar um quadrilátero com auxílio do compasso e do meu esquadro, eu vou desenhar um quadrado. Primeira coisa que eu vou fazer é uma reta aqui embaixo.
Quero desenhar esse quadrado com os lados medindo 2 centímetros. Tracejei uma reta qualquer. Agora eu vou fazer um segmento de 2 centímetros nessa minha reta. Bom, 1, 2. Chamei esse meu lado de CD. No livro de vocês, ele está explicando como se faz utilizando o par de esquadros e o compasso. Aqui eu vou mostrar a vocês somente com o esquadro e com o compasso, porque eu acho que fica de uma forma mais simples. Desenhei meu segmento C e D. Agora, com o meu esquadro, vou desenhar duas perpendiculares, uma partindo do meu ponto C e a outra partindo do meu ponto D. Não precisa ter um tamanho exato. Vou fazer essas perpendiculares bem fracas para me servir somente como base. Fiz a construção conforme eu fiz anteriormente, com a explicação para vocês. Agora eu vou pegar o meu compasso e vou fazer essa abertura de 2 centímetros, que é esse segmento CD. Ponta seca no C e a ponta do grafite lá no meu D. Prontinho. Dessa forma, eu estou com o meu compasso marcando 2 centímetros. Agora eu quero tracejar os dois lados nessas perpendiculares que terão esse tamanho. Quando eu fiz isso aqui, eu estou medindo esse lado. E agora eu vou pegar esse lado e vou transportá-lo para as minhas perpendiculares. Vou pôr a ponta seca no C. Marquei um ponto. E agora minha ponta seca no D. Marquei outro ponto. Quando eu unir esses dois pontos, eu vou construir o último lado que falta do meu quadrilátero. Agora, eu vou reforçar esses lados que são formados pelas perpendiculares. Construí o meu quadrado CD, vou chamá-lo de CD F. Bom, o nosso vídeo aula acaba por aqui. Não esqueçam de curtir e comentar algo relacionado ao nosso vídeo aula abaixo. Ok, galera? E até a próxima!